Olá pessoal, estamos para mais um podcast do Instituto da Advocacia Jundiaense e Região, o IAJUND. Hoje sobre o tema Saúde do Trabalhador. Se você se interessou por esse tema, curta, se inscreva no canal, acione o sininho e participe. Olá, estamos de volta aqui para o início do nosso podcast sobre o tema Saúde do Trabalhador. E quem vai apresentar é o professor Dalto Ciano. Professor Dalto, boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Peroni também vai participar conosco. E aí, Peroni? Vamos lá, mais um podcast aí do IAJUND, para todo mundo. Perfeito. Professor Dalto, antes de no tema propriamente dito, vamos aqui do nosso ilustre convidado, né? Professor Dalto Ciano é doutor em administração pública e mestre em direito pela FGV, professor de mestrado pela Ambra College. Bem, professor, a nossa Carta Constitucional traz no seu bolo uma série de dispositivos acerca dos direitos sociais voltados para a proteção do trabalhador, né? Dentre essas disposições, a gente tem no inciso 22 do artigo 7, a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. O cenário que a gente vive atualmente, muito competitivo, né, Peroni? O sinal numa busca frenética aí por melhores e maiores resultados no ambiente de trabalho. Como é que atua essa proteção ao trabalhador dentro desse cenário extremamente competitivo? É contigo aí, Dalton. Bom, novamente, boa noite a todos e a todas. Agradeço o convite, agradeço o Instituto Jundiaense de Advocacia por me receber aqui nessa conversa informal. Sempre vale ressaltar que aqui é uma conversa informal sobre um tema que me é caro, que é a saúde do trabalhador. O Alex começou com uma provocação bem interessante, né? Como que a gente consegue ser competitivo e, ao mesmo tempo, zelar pelo direito constitucional, como você bem já salientou, de garantir um ambiente de trabalho saudável, sem risco. Acho que é importante a gente pontuar que o Brasil já foi o campeão mundial de leis laborais lá nos anos 70, quando motivou a construção das normas regulamentadoras. Então as NECs, as famosas NECs, surgiram nos anos 70, especialmente em 78, pelo quê? Em virtude da existência de um elevado número de acidentes de trabalho. Naquela época, nós sabemos que já existia a CLT, né, que era de 40, mas pouco se preocupava o Estado em normatizar as condições do trabalhador brasileiro, principalmente no tema tirante as normas regulamentadoras. Em 78, nós começamos a normatizar uma série de instrumentos para tentar favorecer um ambiente de trabalho que não adoecesse tanto os trabalhadores brasileiros. O que acontece, Alex? Em 88, nós conseguimos na Constituição Federal colocar de fato no artigo 7, inciso 22, essa preocupação com a redução dos riscos inerentes ao trabalho. Todavia, se eu te falar hoje que cerca de 500 mil pessoas se acidentam anualmente, segundo o INSS, esse número é alto ou é baixo? Meio milhão de pessoas, em média, se acidentam. A gente assusta, né, quando vê uma cifra dessa. Meio milhão é muita coisa. Meio milhão é muita coisa. A gente está falando só do mercado formal, né? Que representa 42% da população economicamente ativa. Então, de 42% da população ativa, tem 500 mil, mais ou menos, acidentes laborais por ano. Os dados do INSS também tem que poder consultar. 1 milhão. O que acontece com essas 500 mil pessoas que se acidentam por ano? Eu falo que de acidente interurbano. De acidente é você de fato sofrer um acidente, uma queda, ou mesmo adoecer. Então você tem as doenças no trabalho. Então você desenvolveu, por exemplo, uma tendinite, tendo digitar
desenvolveu, por exemplo, alguma doença lombar de não carregar peso, desenvolveu uma disacusia, que é uma surdez, trabalhar em ambientes muito barulhentos, com britadeiras, etc. Então, isso são voltados a acidentes de trabalho como um todo. 500 mil pessoas se acidentam por ano. Essas pessoas dependerão de quem para sobreviver? Do INSS, dependendo da Previdência Social, no mercado formal. E os que estão no mercado informal, que não contribuem para o INSS e se acidentam? Como essas pessoas sobreviverão? Então, o nosso tema, quando a gente fala de saúde e segurança do trabalhador, a gente tem que olhar duas formas diferentes. O trabalhador que de alguma forma está protegido pelo INSS. Por que eu falo de alguma forma protegido? Porque ele contribui e tem a esperança que, se acidentar ou se adoecer, ele poderá usar Um auxílio-doença. um auxílio doença, um auxílio acidente, tudo por invalidez. Por que eu falo que é uma esperança? Porque a gente sabe que muitas vezes esses benefícios são negados efetivamente. E a pessoa tem que recorrer ao Poder Judiciário. Vocês dois são advogados aqui no estado de São Paulo, talvez saibam, talvez não saibam que o tema de direito acidentário foi o mais julgado pela Câmara de Direito Público. A seção de direito do TJ de São Paulo, o que mais julga? Acidente de trabalho. Por quê? Porque por uma questão de uma excepção, de uma exceção constitucional, lá no 109, inciso 1, o INSS é julgado nas causas acidentárias pela Justiça Comum Estadual. Então é a única que nós temos de uma autarquia federal julgada pela Justiça Estadual. E no estado de São Paulo, na seção de direito público, só julga a Fazenda Pública, assim por dizer, os temas acidentados são mais julgados. Nós temos milhares de pessoas que têm seu benefício negado pelo INSS, têm que recorrer ao judiciário para conseguir implementar esse benefício. Então, por que eu falei que é uma esperança, né? Você contribui com a esperança de que, se preciso for, você poderá usar com aposentadoria, auxílio acidente, né? Ou auxílio doença. Por outro lado, metade dos profissionais, né, o mercado informal, não faz essa contribuição em geral. E aí conta com o quê? E aí, tem que pensar, uma carta social, do estado do bem-estar social que nós propusemos ter lá em 88, estão paradas. Elas vão depender do que? Da assistência social. Vão depender de um benefício do BPC, da prestação continuada eventualmente. Vão depender, só um segundo, deixa eu terminar lá. Vão depender da benemerência ou do auxílio de instituições de caridade. E aí, tem um outro fator. Quando uma pessoa se acidenta, ela deixa de ser um fator de produção e passa a depender do Estado. Essa conta muda. Se a gente começar a falar em números, nós falamos de bilhões de reais que são gastos em previdência social para acidente de trabalho. Então também é uma questão que a conta não fecha. Por quê? Porque com mais pessoas se acidentando, e esse fator, esse número de 500 mil não muda muito no Brasil, é o mesmo já há vários anos, exceto na pandemia, que é uma questão específica, eles ficam em torno de 500, 600 mil por ano. As pessoas dependem do INSS e, para isso, elas dependem de contribuição previdenciária, dependem do Estado colocar dinheiro para poder receber. Então, há também, além do impacto daquela pessoa deixar de ser produtiva e passar a ser um passivo, também há um custo do próprio Estado, que ninguém arca. Ninguém arca, quer dizer, todos nós arcamos. Não é uma pessoa que todos nós arcamos com esse custo, verdade, como um todo. Então a gente precisa colocar esse tema em pauta para pensar. Não é simplesmente uma questão de competição ou não com o mercado estrangeiro. É uma situação de resguardar o cidadão para garantir a Constituição, mas também de pensar em como nós fazemos para reduzir o número de acidentes do mercado formal e de alguma forma tentar expandir essa proteção no mercado informal, que são trabalhadores da mesma forma, só que um hoje está protegido, não, outro não. Então a gente passa a palavra, que eu sei que você quer passar, é a mesma coisa. Tenho dois advogados na minha frente, um é sebetista, o outro não. Um está protegido, desempenhando a mesma atividade, né? com a mesma instituição, né? Sendo obrigado à inscrição na OAB, mas um está protegido em caso de acidente. Isso é igualdade? Isso é isonomia? Ou não? Pode falar, Alex, me desculpa. Não, eu ia invocar aí agora
ia perguntar a você como é que a gente pode estender essa proteção com base no princípio da solidariedade da contribuição. Existe uma saída para isso? Bom, eu acho que vamos por partes, né? Eu acho que assim, uma saída possível, eu acho que via aplicativos, é cobrar dos aplicativos que façam esse recolhimento uma outra categoria. Ele não será seletista, um outro aplicativo, entregador, tá bom, mas ele pode contribuir numa outra forma de condição, numa outra condição de segurado. Isso seria compulsório? Eu entendo, deve ser compulsório, que o Estado deveria criar uma nova categoria para, por exemplo, todos os trabalhadores em aplicativo. E aí, nesta forma, o próprio tomador do serviço faria a contribuição direta. Só para efeitos previdenciários, Para efeitos previdenciários. Para garantir. Hoje, alguns aplicativos têm um seguro. Né? Até teve um acidente recentemente com o ex-Big Brother, num carro de aplicativo. E o motorista também ficou, perdeu o seu carro, ficou destruído. Falar, tem um seguro de R$10. E dura quantos meses? 8, 9 salários, é isso? E tem que reformar o carro, né? Porque o carro como é que você faz? Nem todos esses veículos têm. E se ele perder a capacidade laborativa? Se ele perder a capacidade laborativa, R$10.000 e acabou. Quando esse dinheiro acabar? Eu tenho que pensar, poxa, por que não então a criação de uma outra hipótese de condição que o tomador pague um valor mínimo que seja, um valor pré-fixado, como o MEI faz, ou você consegue contribuir lá um valor fixo, mas que garanta. Então você tem algum responsável financeiro que faça essa contribuição e garanta que todas as pessoas que trabalham em plataforma, que são cada vez mais, hoje em dia está no mundo plataformizado, consigam contribuir, consigam de alguma forma estar segurados, uma mínima condição de proteção. Eu acho que isso é criar um ambiente favorável ao setor da economia, porque eles têm um valor muito baixo. Tem que pensar em lá, quanto cada um vai pagar? Vai ser o que? R$30, R$40? Mas isso vai garantir o quê em contraponto? Uma proteção de um auxílio doença, de uma proteção de invalidez, uma forma de garantir caso, o pior aconteça, se ele não consiga mais trabalhar, então tem uma garantia. Então eu acho que quando você quer essa obrigação para os aplicativos, por força de lei, compulsoriamente, haverá reclamação? Óbvio, nenhuma empresa quer pagar mais, mas é uma forma de você conseguir garantir um equilíbrio fiscal, de garantir uma proteção que a Constituição garante a esses trabalhadores e fazer isso de forma abrangente. Vamos para aplicativos depois, poxa, quem trabalha de outras formas, vamos então criar mecanismos de inserir essas pessoas numa proteção social. E qual que é a questão, Alex? Nós, pelo nosso bem, a medicina está avançando bastante, nós estamos envelhecendo bem. Mas a pessoa que vai envelhecer e vai chegar aos 65 e não puder se aposentar, ela vai sobreviver, ela vai trabalhar até que idade? Até os 80, até os 90? Então assim, a gente vai garantir de alguma forma que as pessoas continuem contribuindo para garantir aos 65, aos 70 um benefício. Ou até antes, a depender das regras previdenciárias. Como que isso, para pegar a sua pergunta, se compara no mercado internacional? Eu vou te dar um exemplo, acho que real. O que aconteceu com a questão da uva no sul do país? Vocês viram que teve uma grande operação feita pelo Ministério do Trabalho, que pegou uma série de trabalhadores escravizados em 2016. Terrível lá isso, terrível. Trabalhadores escravizados, no Rio Grande do Sul. Ainda teve parlamentar que defendeu isso. Sem entrar nesse mérito, especificamente, mas por uma ação do Ministério do Trabalho, com auditores, com a Polícia Rodoviária Federal, que pegou e as condições, pelo que pareceu em vídeo, em depoimentos, eram terríveis, eram totalmente de escravidão mesmo. E aí, de marcas famosas. Essas marcas já não estão sendo mais comercializadas, vários supermercados suspenderam a compra. Claro, a gente não compatibiliza com isso. Então, poxa, eu vou querer acessar um mercado europeu com trabalho escravo, com condições insalubres para os meus trabalhadores, eu não vou acessar. Por quê? Porque esses grandes mercados, principalmente europeu, exigem cada vez mais certificações, exigem que a sua empresa esteja em dia com os ODS que trazem trabalho sustentável. Então, a situação então, a comparação eu acho que muda um pouco. Assim, poxa, será que eu consigo preencher os requisitos mínimos para atender aquele país?
Então, a minha proposta, na verdade, é uma outra forma de pensamento. Vamos melhorar o ambiente de trabalho e sermos competitivos para entregar para esses mercados. Porque se a minha lógica for, eu tenho que cada vez mais reduzir salários, reduzir a qualidade do ambiente laboral, qual que é o limite mínimo? Existe um limite por quanto você está disposto a trabalhar? Tanto que a própria OAB tem que fazer orientações de valores na advocacia. E chegou uma hora que estava insuportável. Uma hora que a quanto que a hora de um jogador é R$10, R$5? Quanto você vai cobrar por uma ação? R$10? Ele tem que estabelecer um valor que, esse é o valor. Essa é a discussão, por exemplo, do piso da enfermagem. Piso. E aí tem uma questão se é viável, não é? Mas por que você tem um salário mínimo para uma enfermeira? É justo, não é? Então, qual que é o limite? Se a gente estressar muito o argumento, até quando você está disposto a receber pelo seu serviço? Vai ter gente que vai começar a receber o valor para sobreviver, para comprar comida, ou para, ou nem para comprar comida suficiente, mas para comprar aquela mistura para você, né, matar a fome. Então aquela ideia de que o mercado regula tem que ser vista com... A 10, né, a gente pegar a 10, né, a mão que balança o berço, tem que ter a regulação necessária de algum nome. A gente tá vendo um banco americano que acabou de quebrar. Verdade. Precisa de regulação. O mercado não se autorregula. A autorregulação é imperfeita, né? Não tem como se autorregular totalmente. Você precisa de uma regulação estatal. Tem uma frase que é importante, que assim, que a autorregulação é importante, mas o Estado tem que ficar com a arma na mão atrás da porta caso algo aconteça. Então assim, precisa ter uma supervisão. É necessárias. Então eu preciso ter umas certificações, eu preciso ter acreditações. Para quê? Para que essas coisas não aconteçam mais. Quando você vai comprar o seu paletó, você quer que um trabalhador escravo tenha feito o seu paletó? Não. Isso eu pego o caso famoso de São Paulo, né? 2014, de mão de obra escrava na indústria têxtil. Foi muito comum, foi muito famoso, né? Aí você vai pagar numa roupa R$200, R$300, e aquela roupa custou R$20, R$30 custo, porque estava sendo explorada na mão de obra escrava. Mas está vendendo a R$300. É só lucro, então a gente tá disposto a pagar R$30 num custo tal que a pessoa recebeu R$1, R$2 para fazer aquela roupa, e o resto ficar com lucro. Então, eu não sou contra o lucro, é importante, mas eu sou contra você simplesmente destruir qualquer parâmetro de segurança, de saúde, valor. Ou seja, um patamar mínimo civilizatório. Tá, né? Exato, é necessário, e a nossa Constituição garante. Nem por dizer, nós não está inventando, a Constituição garante. E nós estamos falando há 35 anos, quando 34 anos e meio, em criar um ambiente melhor para o trabalhador. Por que eu falo isso? Porque os números não reduziram drasticamente. Os números continuam, desde que a série só começou a ser feita, no mesmo patamar. Por quê? Porque o mercado formal foi encolhendo. Então, poxa, o número caiu. Daí o número caiu por si só. A minha amostragem caiu porque o mercado formal foi reduzindo. Dalton, você acha que... Fugir um pouco aqui. Você acha que a reforma trabalhista, quando ela veio, ela contribuiu para a inclusão no mercado de trabalho ou foi um engodo? Essas perguntas, né, de opostos. A reforma trabalhista de 2017 Isso. falhou. Ela não conseguiu criar mais empregos, a gente não teve um crescimento exponencial de empregos desde então. Ela não inovou em absolutamente nada, não temos tratando de sanções trabalhadoras, ela não inovou em nada nesse aspecto, simplesmente manteve o status quo anterior. Então, assim, se a ideia era flexibilizar direitos para criar empregos, isso não aconteceu. Os dados mostram isso, né? Assim, não teve um crescimento exponencial. Mas pode falar, não teve exponencial porque o PIB não cresceu tanto. Tá, por que o PIB não cresceu tanto? De quem que vai ser a culpa? Né? Aí a gente começa a encontrar culpados, eu sempre acho isso interessante. Né? Aí o culpado é sempre outra pessoa. Tem que olhar um pouco internamente. Não adianta falar de reforma trabalhista sem falar de reforma tributária. A gente não vai criar mais empregos se não tiver uma discussão de reforma tributária séria. Não vai criar mais empregos se a gente não rever políticas públicas de cuidado. Não é só a gente pode pensar também em reforma administrativa? Bem, eu sou da reforma administrativa. Eu sou servidor público, é importante, mas não estou aqui como tal, né? Eu sempre essa ressalva. Mas eu sou a favor da reforma administrativa. Tem que pensar em estados, na própria criação de federativo. Poxa, eu posso ter um município com 5 mil habitantes, com 1.000 habitantes, como São Paulo. Como que esse município de 1.000 habitantes se sustenta? Faz sentido
faz, a gente tem que pensar em agregação de municípios, em discutir. Por que eu falo isso? Porque a Constituição exige no número de vereadores. Poxa, tem umas ali em São Paulo, vocês conhecem, tem cerca de 500, 600 habitantes. Tem prefeito, vice-prefeito, vereadores. Como é que sustenta essa máquina? A máquina depende de Federal, estadual, da transferência dos fundos, né? Participação municipal e estadual. Então, não adianta a gente sair criando municípios com uma explosão de municípios, quase 6 mil que nós temos hoje. Tem que rever essa estrutura. Nós temos digitalização, não faz sentido mais eu ter postos de trabalho. Eu posso digitalizar. E, obviamente, também todo servidor na ponta, atendendo, tem pessoas que não vão ter acesso, tem limitações, desconhece. Então, eu tenho que fazer um balanço de onde eu posso digitalizar, eu não posso. Processo. Vocês, uma divulgação, vocês querem processo físico? Não, o processo digital, Nossa, é muito bom. mudou a forma de advocacia. sim. Então, assim, é melhor. Tipo, poxa, eu vou querer voltar para jeito nenhum. Então, processos administrativos digitais é uma coisa maravilhosa. Poxa, fazer videoconferências é uma coisa sensacional. Você tinha que pegar servidor, pagar diária, passar para reunião, isso é virtual, né? E funciona muito bem. Obviamente que eventuais reuniões presenciais como essa são importantes, sim, mas quando eu posso deixar o grosso virtual, eu estou otimizando o estado, estou otimizando o gasto. Isso tem a ver com a tua previdência, que criou lá, tem o meu INSS no SouGov e tal, você consegue fazer uma série de acessos hoje ao aplicativo que evitam a pessoa de ter que a agência para provar prova de vida. Era uma coisa que era desesperadora. Isso, né? Até Se deslogar. do aplicativo. Então, acho que a gente tem que, a reforma administrativa, a reforma tributária, tem que ser discutidas para a gente repensar o modelo de Estado brasileiro também que nós temos. E aí, dar dinheiro para quem de fato gera emprego, não dar dinheiro para eu simplesmente fazer ou investir fora do país ou não sei o que. Então, assim, a redução de tributos ou ao fornecimento de empréstimos subsidiados tem que estar atreladas obrigatoriamente com geração de emprego. E nós temos que pensar também em como que eu consigo manter empregos na era da tecnologia. Que a Constituição também traz, né? Proteger empregos da automação. Mas só se fala em automação. Como que a gente consegue equilibrar? Cada vez automatizando, né? O chat GPT basicamente vai substituir o leitor, vai substituir o MEB, vai substituir tudo. Eu tava até pra te perguntar o que é que você acha disso aí. Não, vai substituir tudo. Não sei qual que é o... Nós vamos ficar obsoletos. Nossa, doido que parece. Talvez, se tudo obsoleto, a gente vai ter que depender de uma renda vitalícia que o Estado vai pagar. É uma possibilidade, eu não sei, será que é uma ideia ruim? Não sei se é ideia ruim, né? Mas o professor Dalto, voltando na questão previdenciária, naquilo que eu abordei acerca do princípio da solidariedade, podemos dizer que se não houver essa mudança aí de comportamento, se a gente não pegar essas pessoas que hoje, de certa forma, estão na informalidade e passe a contribuir, a gente pode pensar num colapso previdenciário se isso não acontecer? Deixa eu só... Eu fico imaginando, se 500 mil são os que são notificados, imagine quanto não é notificado. Né? Você deve 3 vezes mais, 4 vezes mais, sei lá. Tem isso aí também. Mas deve estar um absurdo, o caos, né, impera, não é possível, né? E a notificação é feita por CAT, né? Então a gente trabalha, então a gente tem que pensar que a nossa forma de análise dos dados de requerimentos também não é das melhores. Tem uma ideia, teve um CNAD do IBGE que levantou. Naquele ano, acho que foram cerca de 2013, tá? CNAD que acho que foram 700 meses de trabalho. Então eu achei de uma pergunta. Você está dentro do trabalho? E se sim, quantos dias você passou afastado? 4 milhões que não tinham se sustentado no trabalho. E os dados oficiais indicavam 700 no meu caso. Porque ele pegou a amostragem do mercado informal. Então, quando a gente fala de subnotificação, esse é um outro problema. Não é uma caixa, agora, não sabendo. Até porque muitas vezes a pessoa não quer comunicar. A empresa não quer comunicar, porque isso gera um problema para termo tributário, que ela vai pagar um fator, vai aumentar dela, o fator acidentário vai aumentar o seguro, né, o SAT, por consequência, o PAT. Então a empresa não quer notificar, muitas vezes os trabalhadores não querem notificar porque ele prefere não receber o salário que é menor, que o INSS vai pagar, ele prefere dar um jeito de continuar trabalhando mesmo doente. Isso na saúde, quando a gente estava discutindo um pouco das enfermeiras, é muito
pessoas levam ao limite, está trabalhando, porque se o médico depende do INSS, ele vai começar a ganhar o valor da profissão. Só que ele ganha muito mais num plantão, só na conta que ele faz, que então ele vai falar, poxa, não, eu vou levar até o limite que eu posso dar, porque eu não posso abrir mão desse valor. Isso em muitos lugares. Docentes também passam muito por isso. Eu ganho mais na faculdade, não vou dizer que eu tô doente, né? Eu vou levar até o meu... As pessoas vão tendo seus burnouts, né? Entrando em depressão profunda, tendo crise de ansiedade, porque elas não conseguem perceber que, eu preciso parar aqui. Ela vai pensar, não, mas se eu falar que eu tô doente, meu empregador não vai gostar disso, eu vou depender do INSS, quando eu voltar do meu... Corro o risco de ser mandado embora. E não consigo mais emprego. Por quê? Porque eu fui afastado. Principalmente com as mulheres também, né? Que às vezes tem aquela dupla jornada, tripla jornada, né? Tem que cuidar da família, cuidar da casa. Dentro desse número que você mencionou, tem como a gente conseguir identificar quem são mulheres e homens dentro desse meio milhão aí? Você consegue, pelo ver quem que é, por gênero, por região, os dados são... E aí depende muito da área que nós estamos. Né? Tem áreas que são majoritariamente masculinas, obra, trabalho de construção civil, majoritariamente é homem. Então, nesse caso, os homens são a principal categoria que é afetada. Então, quando você pega saúde, já muda. Porque o ponto principal que se afasta são mulheres, enfermeiras, técnicas de enfermagem, médicas, né? Pessoas que cuidam de alguma forma, outros profissionais, psicólogos, vão se afastar. E aí tem a questão, por quê? Porque eles fazem dupla jornada. E aí você conversa com os enfermeiros e enfermeiras, boa parte delas tem dupla jornada, trabalham em 2 hospitais. E aí vai pra terceira, que é cuidar da casa. Terrível. E aí você com 2 jornadas, pensa, ganhando lá o seu salário, vamos falar, acho que é 4 mil e poucos reais. Aí você tá em 2 jornadas, tá ganhando 9 mil reais por mês. Você tá doente, você vai querer se aposentar ganhando 10? Não. Ou pegar um serviço. Você vai esticar até quando... Vai ficar fora. Só que aí quando não der mais, você vai ficar de fato doente. Aí vai passar um tempo fora, quando vai voltar. Infelizmente no Brasil nós temos preconceito do empregador, já ficou doente. Já não serve mais. E o Henry Ford tem uma frase muito interessante sobre isso, né? Ele falou, meu problema são os homens que acompanham os 2 braços. Ele só queria 2 braços bons. O importante é essa frase, porque ele queria 2 braços bons para fazer. O problema dele era o que vinha com os 2 braços, né? Porque isso dava problema. E infelizmente o empregador muito vê isso. Qual que é o problema? O problema não são os 2 braços, é a pessoa, né? Que a pessoa fica doente e tal, e aí os 2 braços não dá problema, era só você trocar. E, infelizmente essa questão da substituição ainda é muito real no Brasil, né? Então, ficou doente, tchau, vou trocar outra. Não aguenta. E aí tem a questão também de saúde mental, é mimimi, né? Não é coisa de gente fraca. A gente ouve muito isso. Quando você conversa, a pessoa fala, Felizmente. na advocacia, por exemplo, já que nós estamos no Instituto Mundialense, existir advogado. É um tabu. Mas tem muito. Teve aquele episódio lá no Fórum da Barra Funda, né? Que... Sim, então, a gente vai a proteção. Porque tem muito. Qual que é o apoio mental para advogado hoje? Existe? Eu tenho. Não, isso pode dar um trem. Olha, nós estamos indo de uma profissão regulamentada, uma ordem de advogados. Que você não tem dentro da própria do órgão de classe, você não tem tem que criar a comissão de saúde do advogado. Mas quanto advogado? Saúde mental do advogado. Pressão de emprego. Poxa, na minha época, eu lembro do estagiário, era sinônimo de orgulho você virar lá no escritório. Você chegava lá, você vira. Não, e se tivesse culpa, a culpa era do estagiário. Né? Tá. Sempre do estagiário. Eu lembro de grandes escritórios que tinham locais para dormir no escritório. Isso aí, se você ficasse lá, era sinônimo de orgulho. Você vestiu a camisa, você tá dando sangue. Mesmo. Né? E muitos colegas meus ficaram nessa jornada e estão até hoje. Trabalhar 12, 14 horas é normal. E aí eu pergunto, né, já que é uma conversa, vocês pegariam um carro de um taxista, não tem aplicativo para dirigir na 14 horas? Não gosto de
Porque não tem limite. Não tem. Você pega porque você não sabe, né? É. Não, mas o Brasil não tem legalmente nenhum limite de horas. Se o motorista quiser virar menos de 4 horas, ele vira por aplicativo. Ele vai, mas o aplicativo tem uma conta, ele vai ver o 12 horas. Ah, sim. Vai pegar o outro, ele vai trabalhar mais 12, depois. Nós não temos. Então, só, olha que loucura, mas o advogado pode trabalhar 14 horas. O médico pode fazer plantão de 12 horas, tá tudo bem? Então você chega no hospital, na 11ª hora que o médico está de plantão de madrugada, vindo provavelmente de um outro plantão ou de alguma outra consulta, Vai te atender. ele vai te atender. Será que ele tem total capacidade? Pode ser um médico extremamente bom, mas será que ele está total capacidade de te atender adequadamente? Tá com a saúde. Na 11ª hora? Será que tem a pessoa realmente de plantão em plantão? Verdade. A gente não discute essas coisas. Mas tudo isso tem a ver com saúde do trabalhador, com o ambiente de trabalho. Por quê? Os dados mais tem que produzir mais. Quanto mais eu atendo, quanto mais eu passo as estrelinhas, tal, da avaliação. Mas qual foi o... Você está falando da área de saúde, né? Sim. Vamos trazer essa realidade. No último nosso podcast, a gente falou de segurança de voo, né? É verdade. Vamos trazer isso para a categoria dos aeronautas, né? E tem o fator humano, ó. Que tem o fator humano e o risco. Você está conduzindo uma série de pessoas ali, né? Tanto os controladores de voo como a própria tripulação da aeronave. O controle de fadiga lá é muito forte. Por isso é o que a tentativa de colocar um só piloto a bordo não vai dar certo. Não. Tanto que até teve um movimento agora recentemente que eles queriam reduzir para um só. É isso mesmo. Tem, porque você precisa ter 2, até por uma questão de supervisão, né? Você tem o principal, o piloto e o piloto de auxílio, aí você tem limites de horas voadas, você tem uma série de instrumentos para evitar que o piloto erre. Porque os principais casos de acidentes são erros humanos, não é falha de algum... É humano, errou na hora de fazer o cálculo, errou no combustível, então... Eu tô até falando que a tecnologia já existe para o avião voar sozinho, né? Decolar, a tecnologia existe. Mas aí há uma questão cultural que eu falo, você entraria num avião pilotado por um robô? Eu não sei, né? Você entra no avião e de repente dá um erro lá, aquela tela Windows 95 azul, né? Cai o acabar. E aí, né? Quem que assume o lugar? Ou literalmente eu aperto o cinto com o piloto sumiu. Eu fui o 1 e o 2 desse filme. Pois é. Absurdo, né? Mas tem que estar, mas eu acho que isso, essa limitação de horas voadas é importante. Mas você trouxe uma questão, aí eu tenho que provocar também, por exemplo, a discussão dos modos. Mas e os caminhoneiros? Também não transporta? Houve Motoristas de ônibus, que a lei do caminhoneiro ligava mais sobre isso. a sua aplicabilidade, né, que param, naqueles param. Até porque não tem contingente para fiscalizar suficiente, né? Para ver como é que tá. Tem o frete deles, tem que concluir o frete. E aí tem questão, tá, o caminhão tem valor mínimo de frete, você começa, os fretes começam a trabalhar, né? Difícil, né? E as estruturas de apoio que deveriam ser criadas para favorecer onde estão, né? Tem. Então onde o caminhoneiro vai parar? Tá dizendo que eu preciso parar. Onde ele vai parar? No acostamento de terra, ou eventualmente. Mesmo as nossas estradas, né, que aqui, que são mais modernas e tal, mas imagina o fundão do Brasil. Onde São Paulo, aqueles estados são pedagiados, pedágios caríssimos e tal. Agora, não é uma cidade de terra, né? Pega a Transamazônica, que é um grande exemplo disso. Cadê a estrutura de apoio pro caminhoneiro? Não existe. Essa lei é super ação prática dela. Eu estou falando uma coisa importante. Sim, é super regulamentado, mas será que é super regulamentado por nossa pressão internacional? Porque eu tenho que seguir uma série de perguntas internacionais. E aí, né, é uma provocação. Tem que seguir padrão europeu, padrão americano, né? Será que essa pressão... E aí, poxa, olha, os outros fazem assim, então nós temos que seguir? Uma coisa agora, quando você fala de caminhoneiro, de motorista de ônibus, por exemplo, né, de passageiros também, será que esse descanso é cumprido? Será que a gente consegue fazer? Verdade. E a gente pode pensar que uma das maiores empresas de ônibus brasileiras, né, que tinha uma cor famosa, né, faliu recente. Quebrou, literalmente. E aí você começa a analisar o caso, vendo que eles não respeitavam há muito tempo o limite de horas tanto dos motoristas de ônibus. Então, olha como a gente vai pegando as coisas, saúde mental, excesso de carga de trabalho,
Nós vivemos num mundo em que os problemas são municipais, todos nós estamos com excesso de trabalho, todos nós conhecemos pessoas, ou se não estamos, nós conhecemos pessoas que têm alguma questão mental. E que questão mental é literalmente uma depressão, é uma síndrome do pânico, é uma ansiedade. Por quê? Porque nós estamos num mundo em que se existe cada vez mais Instantaneidade. Poxa, às vezes a pessoa demora. A tecnologia trouxe isso, de certa forma, né? Para que essas respostas fossem mais rápidas, né? Ela trouxe mesmo. O meu ponto é até ponto isso é saudável. Por exemplo, ó, hoje a gente tem uma série de facilidades. Eu tenho um computador na mão. E hoje a gente tem a figura dos aplicativos aí, do aplicativo de mensagem que é o WhatsApp. Algum tempo atrás, quando o WhatsApp surgiu, você mandava uma mensagem, você nem esperava o cara responder até no outro dia. Hoje, você já fica com aquela sensação, pô, fulano se inscreveu, o cara não respondeu, pô, será que o cara não tá querendo falar comigo? E aí você já começa, de certa forma, isso se torna um ciclo vicioso, né? Uma experiência pessoal, eu tive que colocar até em contrato que eu tinha tempo para responder a mensagem. Porque começou a ficar de uma maneira tão difícil, eu falei assim, não, isso é loucura. Você me falou isso, né? Coloco em contrato hoje, é isso. Se não quiser, tem outro profissional, vai. Tem um que vai te atender de madrugada. Então, eu não te atendo. Férias, tá viajando de férias. Obviamente, exceções, a emergência, Uma emergência a gente tem. mas todo dia manda mensagem, madrugada, trabalha 24 horas. Doutor, como é que tá meu processo? Tá comentando. Não, sábado à noite, doutor, como tá meu processo? Tá bem. Tá lá, né? Olha só, tá descansando. Agora, the best experience. Tá lá, bem, um arquivo bonitinho, eletrônico, tá tudo. Pronto, eu ia te fazer uma pergunta aí, o Peroni, questionamento. Eu vou voltar ela agora. Se a gente não implementar, vamos colocar de novo, esse princípio de solidariedade com essas contribuições por parte dos informais, vamos dizer assim, o sistema tende a colapsar? O que você entende sobre isso? Porque a população brasileira chegou num determinado momento que ela não está crescendo como ela crescia antes. O envelhecimento vai ser uma consequência. E aí, como é que fica a previdência social? Nossa taxa de natalidade caiu muito. Sim. Nós já perdemos, né, a fase de tentar. Nós somos um país que está envelhecendo rapidamente, sem condições. Não somos mais um país jovem do ponto de vista etário, né? Não, e o problema é envelhecendo rápido e pobres. Sem infraestrutura, qualquer infraestrutura para idoso, para pessoas que têm dificuldade de mobilidade, não tem. Né? Nós somos de grandes cidades, com dinheiro, não tem. Eu brinco às vezes até para pegar um metrô em São Paulo, você pensa em acessibilidade, às vezes tem umas rampas que falam, meu Deus do céu, você vai pegar o elevador, o elevador tá quebrado. Né? Então você precisa usar essa infraestrutura que não funciona. É interessante isso. Mas o colapso é um termo muito forte. Vai ter que acontecer que você vai ter cada vez colocar mais dinheiro na Previdência. Mais dinheiro na Previdência significa menos dinheiro, menos orçamento para outros setores. Essa é a discussão, né? Então assim, colapsar, a gente vai ter cada vez menos gente contribuindo e cada vez tem que pagar aposentadorias por mais tempo, estão vendo mais. Então essa conta não fecha, obviamente eu vou ter que... A reforma previdenciária ela vai se tornar uma constante, então, diante disso aí. Sempre vou ter que parar e começar a rever parâmetros. A reforma previdenciária será uma constante, né? É como se fosse um programa de compliance, eu tenho que estar revendo todo... Tem que estar revendo porque a sua entrada vai diminuindo. Eu tenho cada vez menos mercado formal e eu tenho reajuste. A aposentadoria hoje é vinculada ao salário, eu não posso pagar menos salário mínimo. A aposentadoria. A Constituição diz isso. Exato. Então assim, o salário mínimo vai sendo reajustado. Esperamos que assim continue, porque com a inflação que nós temos, tal, você não vai reajustar, né? Vai dar, mas eu vou ter que direcionar orçamento. Da onde que eu vou tirar dinheiro? Aí é uma outra, por exemplo, vou criar um novo tributo, pode ser uma opção. Vou criar finalmente o imposto sobre grande fortuna. E não é difícil, né? Criar mais um tributo. No Brasil não é, né? Precisa criar mais tributo. É a coisa mais fácil do mundo. Mas a Europa passou por esse problema, né? A Itália, por exemplo. Acho que eles estão passando ainda, né? Eles têm um contingente
né, de idosos muito elevado, uma index da natalidade, eles estão tentando se virar da maneira que dá, né, fazendo revisões administrativas, revisões de pensões, aposentadorias, tentando aumentar a arrecadação, melhorar a arrecadação, porque existe, mas tem muita evasão fiscal, não só no Brasil, não é uma só uma questão brasileira, Ninguém gosta de pagar imposto. Tem que pagar imposto no mundo todo, né? Eu posso falar normal, mas em geral tudo vai fluindo. Então você tem que melhorar só a forma de arrecadação. E aí você vai otimizando e vai tentando preencher o negócio. Mas vai ser deficitária, ponto. E eu acho que nossa previdência, aí nesse ponto, dá uma caixa preta, a gente não sabe exatamente, né? Quanto se paga, quanto. A gente sabe quanto paga, mas quanto arrecada ainda é uma grande. Ainda tá o ponto, né? Porque assim, aí tem as empresas que não pagam, que fazem os parcelamentos, o INSS cobra, aí de repente vem algum perdão de dívida para alguma empresa X, porque ela sabe Deus por qual motivo. E assim vai, de repente a empresa quebra, né? E aí já se haver navios. Então, a questão orçamentária ela é importante, mas eu acho que ela está atrelada a uma seguinte premissa. Poxa, se eu quero uma previdência mais sustentável, eu tenho que garantir que meu trabalhador trabalhe por mais tempo e não há doença. Então, para criar um emprego adequado em termos de sorte do trabalhador, para contribuir mais tempo. Eu tenho que criar uma consciência de um trabalho saudável e que o trabalhador não sofra essas agruras. Não é só consciência, né? Mas aí tem que ter mecanismo, né? Uma coisa que eu percebia também, algum tempo atrás, a gente tinha uns departamentos de recursos humanos das empresas extremamente robustos, né, nesse sentido. Você tinha área de treinamento, você tinha área de formação de pessoal, você tinha uma área, inclusive, com um anteparo de psicólogos para cuidar da saúde mental. Isso reduziu, né, de um tempo para cá. Eu acho que reduziu porque muitos RH foram terceirizados. Tem RH terceirizado, tudo terceirizado, parterizado, muitas vezes. Então, às vezes é difícil saber quem trabalha na empresa. Eu vejo que são tantos crachás de empresas diferentes que trabalham naquele mesmo local, que eu sou da empresa X, Y, Z. Isso, de certa forma, o RH ficou um pouco distante do empregado, né? Acredito que em termos de, quando a gente fala em termos de sócio-trabalhador, eu acredito que sim. Porque muitas vezes é uma relação até constitutiva. Recebe lá uma vez por ano uma avaliação para você fazer, supostamente anônima, né, mas que com perguntas muito genéricas. A CIPA que deveria existir, às vezes existe, às vezes não. Às vezes quando existe a pessoa está lá porque ela quer estabilidade, não porque ela quer desenvolver um trabalho em prol da saúde do empregado. Então também tem essa questão. Aonde me dá estabilidade? Poxa, a CIPA, ouvi dizer que a CIPA, então eu quero participar disso. Ficar ali tranquilo, então não tem essa preocupação de fato em, vou verificar como estão meus colegas e tal. E aí você brinca, você vê esse período que não conversou com o colega de trabalho, que não vai saber como estão, quem não tem, que a pessoa está super, né, mood, isolada, como é que vai ser esse período e tal. Você precisa hoje você precisa conhecer de fato como é o conceito de trabalho de cada um. E aí eu falei, a própria CIPA também acho que perdeu um pouco a sua essência, porque às vezes são tantas empresas terceirizadas que tem uma CIPA, mas a empresa que ela presta serviço para 500 outras empresas. Como que essa CIPA vai atuar? Se é comissão, né? Em tese era comissão interna, numa Prevenção da é interna que, né, é importante a gente pensar. E a CIPA tem um papel importante, teve uma legislação em 2022, para falar sobre assédio também. Para se precaver, às vezes para tentar. Então, ela foi ganhando funções, mas será que as pessoas que a acompanham foram treinadas para isso? Para poder exercer uma tarefa de fiscalizar, Difícil, né? Eu brinco de fora fazendo uma analogia. Essa foi com um conselho tutelar. Você cria, se obriga a ter, é super importante, mas que instrumentos você dá de operação? Na prática, de capacitação. De capacitação pelas pessoas, né? Então, se eu não dou isso, não capacito as pessoas, por mais que tenha com o conselheiro tutelar, é uma analogia, tá? Não dizendo que é uma coisa, não tem como exercer adequadamente, porque tem que buscar muita informação por conta própria. Eles nem sabem onde buscar. A gente tem esses desafios, mas eu acho que os sindicatos ajudavam muito nisso. Os sindicatos sérios, né? Sim. Você ajudava sempre isso. Aí com a reforma, também vários sindicatos sérios perderam a sua força em acompanhar tanto essa questão. Acho que também é um outro ponto
e que deve ser discutido, né? No Brasil acho que tem muito, e aí eu também sou crítico, tá? Acho que tem muito sindicato, mas acho que também tem... Então tem que ter a reforma sindical também. De administrativo. Eu acho que tem que discutir o papel do sindicato. Acho que é importante a gente voltar a discutir para que serve o sindicato. Acho que a discussão é outra, né? Não é simplesmente... A discussão fica muito outra. Se tem que ser contribuição obrigatória ou não. Eu acho que a discussão não é essa. A discussão é para que serve o sindicato no Brasil. Um bom sindicato é fundamental, mas tem que ser um bom sindicato. Não adianta ser só um sindicato para querer arrecadar e você liga, é o Zé do táxi, falar, também sou obreiro do sindicato. Onde fica? Fica aqui no ponto. Mas é o sindicato do CXPTO, não do taxista. Né? Porque ele criou lá um sindicato na região e fez. Então é importante discutir isso. Até num mundo cada vez mais globalizado, com grandes empresas que são internacionais e que geram discussões. Tem uma grande empresa internacional que luta muito para não ter seus profissionais sindicalizados. Né? Não vou citar o nome, porque às vezes ela tem... Por quê? Porque ela não quer, porque se sindicalizar existe uma série de coisas que ela não quer implementar. E aí a gente tem coisas hoje, por exemplo, de denúncias que nós recebemos, assim, e as pessoas têm X minutos para usar o toalete. Então você tem no dia 5 minutos máximo para usar o toalete. Passou de 5 minutos, vai uma anotação. Se for recorrente, estou demitindo. Porque você não está na sua linha de produção tempo suficiente. Está passando mais que 5 minutos para usar o toalete no dia. Passou 1 hora do almoço, já desponta ali que atrasou. O cafezinho é 5 minutos. Demorou 6, já anotação. E a tecnologia também tem esse lado. Eu consigo hoje saber onde você está o tempo todo. E aí, você tá num verdadeiro Big Brother. Exato, né? Saiu, olha, olhou o celular agora. Olhou o celular, foi fazer o que ele olhar o celular. Abriu o link e tal. Então, nós somos máquinas de produção. Talvez seja só de fato uma... Não, tem gente que defende isso. Nós somos só os 2 braços que importam, 2 braços. E eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente tem que pensar, tem que respeitar o ser humano como tal, né? A gente tem nossos espaços necessários, tem que dar uma respirada se é necessário. Agora, como a gente compatibiliza tudo isso, é a grande questão. Mas não tem uma resposta fácil para isso. Eu acho que passa primeiro, desde por uma mudança cultural, nós aprendermos, né, a colocar limites. Poxa, tem X horas para responder. Não vou responder e-mail, tenho X horas para responder. Não precisa ser uma coisa assim. E até a resgatar coisas piores, né? Que nossos pais, sentar na mesa é sagrado. Claro que eu sou parar para almoçar, respeito. Algumas coisas, as pessoas hoje almoçam em 10 minutos, 15 no celular. A gente vai e a gente não percebe que vai perdendo essas coisas. Só que aí eu brinco, e a comunicação com os amigos? É pro WhatsApp? As amizades ficaram todas virtuais? E o happy hour? Não, mas é tão importante você sair para desestressar, para rir. De repente não tem isso, você tá numa... E aí por que as pessoas estão vendo os burnouts? Porque não tem válvula de escape. Não tem cobrança. E fala. E aquele momento de família dos amigos, perdendo. A gente tem que resgatar muito disso. Eu falo que tudo é importante, na minha visão, para tudo se relaciona. A gente tem que resgatar a questão da sociedade do trabalhador, mas também nos resgatar. Né? Eu acho importante, porque nós somos, como seres humanos, somos seres sociáveis. A gente precisa se socializar. É da essência humana. É da essência. Aliás, nós só somos porque nós somos coletividade, né? Individuais lá, né? Os bichos tinham comido gente lá na caverna, lá. A gente depende um do outro para sobreviver enquanto espécie. É sobrevivência. E acho que assim, quando a gente se importa com o outro, e o ato de se importar tá tão escasso hoje em dia, se importar com o outro, empatia, né? A gente não consegue ver, porque a gente não consegue ver até acima do nosso celular, né? O mundo parece que tá ali, naquele retângulo, é ali. Infelizmente, né? A gente perde essa essência. Então, outra coisa aqui, então que segue, entendeu? Segue. A gente não para refletir. Então, eu acho que esses momentos são importantes pra gente falar, poxa, será que a minha vida está adequada do que eu estou fazendo? Será que eu estou me dando tempo para respirar? Será que eu estou me dando tempo para poder crescer? Ou estou numa máquina que simplesmente gira e como um ramo, você vai ficar correndo com ele e não chega a lugar nenhum. E aí no final, de repente, você passou a sua vida, você chegou
a fase idosa, foi demitido, porque no Brasil tem preconceito com a de idade, sei lá, isso é demitido, infelizmente. Você não consegue mais emprego, aí porque ninguém dá tanto, pedem, quantos anos você tem? Tem mais de 50. Sabe que você não vai. Não, já vi. Aí você pode, com sorte, virar, né? Algumas empresas têm ali programas de contratação de idosos, eu acho que o que vai ser? Você pode empacotar sacola, pode ser atendente de pizzaria, a pessoa... Aí a dignidade vai aonde? Exato, aí você tá concorrendo com o menor aprendiz. Olha que sistema que a gente tem maluco, você tem... aquele filme que eu gosto bastante, o Senhor Estagiário, né? Sim. Robert De Niro. Mas aí você tá brincando, aí você tá brigando, disputando, com o jovem aprende, olha isso. O interessante nesse filme que você mencionou, logo quando ele chega, existe um certo preconceito. A pessoa dele, e ele passa a ser a solução do problema da proprietária da empresa. Porque choque cultural é importante, choque também é importante se a gente fizer as contas, aproveitar o que cada geração tem de bom para trazer. Acho que é essa a ideia. Então a gente tem que pensar. Esse estresse, esse momento de dificuldade que a gente passa, isso é também vivenciado dentro do ambiente escolar de estudo. Por exemplo, você é professor, você sente isso com seus alunos? Com certeza, Alex. Eu acho que é muito difícil, eu brinco, você ter alunos que não tenham crise de ansiedade. Quase todo mundo tem crise de ansiedade. E todo mundo tem. O professor tem meta de publicação, tem que publicar X artigos por ano, né? Em revistas indexadas, com indexação boa, né? Com revista internacional. Aí os seus alunos, poxa, eles querem ir bem, mas aí também tem a crise de ansiedade porque eles querem chegar nesse patamar. Mas eles também têm que lidar com trabalho, com estudo, com família, né? E ter que dar conta de fazer tudo ao mesmo tempo. Então você vai criando crise de ansiedade. E aí o que acontece? Vou precisar afastar porque não estou dando conta. Ou então a gente vai reduzir o escopo do trabalho porque não consigo fazer as outras coisas necessárias. Então isso existe na academia. Por quê? Até porque a tecnologia reduziu muito o trabalho na educação. Você tinha o professor presencial em cada sala de aula. Hoje você dá aula, viu? Para quantas salas? Nossa, infinitas. Então, porque quando eu comecei a docência, era só giz, bolo, aí saliu, a gente brinca que era isso. Na pandemia, eu lembro que eu dei aula que era tão pequenininho, tanto aluno, que eu não conseguia identificar quem era quem. Não, mas isso era impossível fazer isso, porque antigamente até o espaço físico não permitia isso. Né? Então você era obrigado a estar numa sala com às vezes 50, o máximo, né? Mas você saiu daquela aula, você ia para outra sala, porque era necessária a pessoa, a presença física do professor, da professora naquela sala. Hoje, virtualmente, você dá aula para. Então você teve uma redução também muito grande, juntamente com redução salarial, o valor de hora. Minha professora, ela vai cair. Ela sempre cai. Você começa, quanto mais formação e mais tempo, ao invés de subir, ela cai. Você fala, mas tá acontecendo, né? Por causa disso, você tem cada. Por quê? Qual que é o volume que a pessoa está disposta a receber? Qual que é o patamar mínimo? E você tem hoje, você contrata, olha que interessante, você contrata um professor conteudista para preparar o material. Né? E você paga X para o professor conteudista. Aí você contrata um professor tutor para orientar. E aí você contrata um professor para fazer algumas inserções pontuais e tal. E aí cada um recebe por um pouquinho. Então o que era de um profissional fragmentou em 10. E sabe concorrência. Esse material, vamos fazer lá um material de direitos presidenciário. Você abre como se fosse licitação menor preço. Né? Quem que dá? Quem que faz isso no menor preço? É terrível isso. Verdade. E aí entrei. Ô Dalton, eu tô com um depoimento aqui de um aluno seu, tá? Opa! Solta aí, Vital. Dalton, receba nesse minuto meu fraternal abraço. Você que é um grande médico, conhecedor profundo de autohistoria, quanto valorista no exemplo de satélite. Tenho certeza que brevemente a gente vai se encontrar, de preferência lá em Orlando, na estrutura da Anambra. Um forte abraço, fique com Deus. E aí, lembra dele? Lógico que lembro. Essa coisa de se encontrar em Orlando, aí você fala com o diretor.
O Alex também. Pede benção ao Alfredo. Pede benção ao Alfredo, pede a benção à Ambra, e a gente se encontra com o maior prazer, bom revê-lo, eu sempre vou ver meus colegas, eu sempre falo que não são colegas, a gente é colegas, faz amizade de profissão, não falo direito, eu brinco que eu gosto de estudar um pouco de tudo, então a gente faz administração, direito, então a gente vai conhecendo colegas por todo. Minha formação também é assim, um pouco de tudo, posso imaginar. Eu sou curioso, acho que essa questão. E quando você é curioso, você vai atrás das informações. Ô, professor Dalton, voltando ainda na questão da saúde do trabalhador, qual seria o papel do empregador dentro desse contexto? O que é que o empregador, o empresário poderia fazer para poder fortalecer a saúde do trabalhador no dia a dia? Além de ter a consciência. Daqui o primeiro ponto é ele entender que isso é importante. A gente não está consciente que algo é importante, deixa para depois, né? É isso, na nossa vida a gente faz isso, deixa para depois. Exercício físico é importante, todo mundo que é importante, mas deixa para depois. A ginástica laboral. Então, eu acho que a pergunta é ter conhecimento de que a saúde do trabalhador ela é importante porque ela vai melhorar o desempenho do seu trabalhador. Ele impacta em produção positiva. Ou seja, se o trabalhador se sente pertencente àquele lugar, se sente que a empresa respeita e valoriza ele, ele vai se dedicar mais, ele vai vestir a camisa, e aí o maior cartão que você pode ter é o seu trabalhador. Eu sempre falo isso, as pessoas têm orgulho às vezes de eu trabalho em tal lugar, e você vê que, como legal isso, A pessoa se sente acolhida, né? Se sente acolhida, se sente pertencente a algo. Nossa, você usou uma expressão assim muito importante. Quando eu estava abordando a questão do RH e dos recursos humanos que você falou, Alex, é muita coisa terceirizada hoje. Será que é por isso que as pessoas não se sentem mais pertencentes às organizações? Porque elas são terceirizadas? Sim, eu acho que o pertencimento é fundamental numa organização. Quando você sabe que você está lá 3, 4, 5 anos e que daqui a pouco Deus fala, você vai para uma outra empresa, você vai ser demitido porque você ficou caro demais ou por qualquer motivo, você sabe que aquilo ali é temporário e você encara o trabalho como um trabalho temporário. Então, talvez o seu vestir a camisa não seja o mesmo que você tivesse a ideia de, poxa, eu quero pertencer, eu quero vestir a camisa, eu quero fazer uma carreira aqui e tal. O que você não pode mudar nunca de emprego, mas pertencer é isso. Você fala, poxa, eu acredito nessa empresa, eu sei os valores, eu sei a missão, eu acho que eu estou ajudando para. Eu consegui construir uma história ali dentro. Exato. Que pode ser uma história de 5, 10, 20, 30, mas eu consigo construir a minha história e essa empresa me ajudou. Eu levo isso comigo. Exato. Então, as pessoas confundem pertencimento com vitalicidade. Poxa, não tem o resto da vida. Não é isso que eu estou dizendo. Poxa, é se sentir parte, integrante. Acreditar que aquela empresa, de fato, está fazendo algo juntamente com você para modificar o seu ambiente, para modificar. A gente tem N formas de modificar. É o que eu falo, às vezes, simplesmente ser uma boa pessoa, ajudar o próximo. Poxa, então estava numa terceirização de recepção. Eu tenho como ajudar? Poxa, você é uma recepcionista, você trabalha num hospital, seu papel é fundamental. No que você acolhe os pacientes familiares, pode mudar muito. Então, sim, a sua empresa tem um papel importante. Todas as empresas têm um papel importante no desempenho e em melhorar o nosso bem-estar. Eu falo isso. Poxa, sem o lixeiro, nossa, e é uma profissão praticamente invisível, né? É uma função invisível. Você falou de invisível, uma coisa importante. Às vezes essas pessoas estão ali, você passa por elas, vocês não percebem ela. Tem gente que não dá nem um bom dia, né? Exato. Isso é uma coisa que os americanos falam, que eu gosto muito, que é o thank you for your service, né? Que falam que eu sempre tenho que fazer isso, poxa, obrigado pelo seu serviço. Eu falo isso, eu agradeço. Poxa, eu tento fazer sempre isso. Passo por um policial, olha, boa tarde, obrigado pelo seu serviço. Eles estão lá representando, mas são pessoas que estão trabalhando. Falar um bom dia, uma boa tarde, não sabe nada a ninguém. Ser gentil, eu falo, todas as pessoas têm. E o invisível, eu falo, puxa, a sociedade não reconhece a própria importância. Um trabalhador invisível. Esse eu falo que é o pior, porque nós não conseguimos reconhecer a importância. E se a gente não reconhece a importância, a gente não valoriza. E aí começa o problema. Aí sem valorização, a pessoa não tem incentivo para. E é tão bacana você falar isso. Poxa, você é professor. Você fala, professor, sua aula foi sensacional. Poxa, obrigado, você me ajudou muito. Isso
pra mim, vale mais que salário. Fala, poxa, às vezes Reconhecimento. e quando eu falo, poxa, professor, naquele dia a pauta tava mal, você mudou, sério, minha vida vale mais que qualquer coisa. É isso. Eu falei que às vezes eu tinha uma aluna que ela adorava me fazer caneca. Ela me deu uma caneca, uma foto. Poxa, é uma caneca assim, né? Mas eu tenho na minha mesa essa caneca, vale tanto. Eu não uso, ela fica ali de prêmio. É um prêmio, eu falo, é um prêmio. Se eu lembro, você se recordava. Ela fez com tanto carinho, eu vou falar, poxa, vale mais. É muito gratificante. É gratificante. Então eu acho que toda profissão pode ser gratificante, toda função. Isso tem a ver com pertencimento. E aí eu falo, poxa, pro empresário, saiba qual que é a sua missão, quais são os seus valores. Tente fazer seus colaboradores se sentirem pertencentes e estão contribuindo para algo. Eu falei que não é só lucro. Se a empresa depende de lucro, esquece, né? Não pode ser a única missão da empresa dar lucro. Tem que ter uma missão social, porque senão as pessoas não se engajam. Eu ia falar, isso é desculpa, não sei o que. Eu brinco, é só pegar e se envolver. Pega as empresas que são socialmente responsáveis, não são. Elas são socialmente responsáveis, têm desempenho de ação melhor, mas que não são. Não foi dados, eu Sem dados, são dados. Então você pode tem que discutir. Tá lá. Acho que fundamenta essa necessidade para eu faça com o pessoal e de pertencimento. Por que é melhor? Porque as pessoas se preocupam mais, querem trabalhar, então elas entregam aquele a mais. E a empresa desempenha melhor. O acionista percebe que tem uma rentabilidade melhor. Então, não é conversa simplesmente de fulano. Olha, é só pegar dados da são públicos. Eu falei, aqui são dados públicos, não tem nada demais. É só olhar para refletir. Então, poxa, se eu criar essa sensação de pertencimento, melhor. E aí isso tem a ver com melhores condições de trabalho. Poxa, como que a gente pode melhorar nossas condições? Ou será que a iluminação tá legal? Será que eu faço laboral? Será que as cadeiras estão confortáveis? Pô, eu tô dando um horário adequado de almoço, eu quero que o pessoal volte meia hora. Mas tem empresa que fala isso, pô, meia hora tá de volta. E eu respeito lá o desligamento do meu fundo. Como assim desligamento? A gente brinca os portugueses falam muito isso, né? O interromper. Poxa, acabou o horário, acabou o horário. Vou ficar mandando WhatsApp 10 da noite, meia-noite. O cara, a mulher às vezes Às vezes o cara fala, olha, eu mando, mas não se preocupe, não se sobra amanhã. mas aí chega de manhã, às 8 da manhã, você já olhou o seu WhatsApp, né? Você falou daí, os portugueses são mesmo, eles são sérios. O restaurante fechou. Você teve uma experiência? Se tiver uma experiência dessa, e perdi o horário, acabou, não tinha mais nada pra ter. Mas é isso, eu acho que tem assim, pô, deu horário. Como eu falei, tem emergência, acontece, mas a emergência não pode ser diária. Tem algo errado, tô na emergência. É rotina. Aí tem que pensar um pouco nisso. Eu acho que o meu conselho é esse. Poxa, primeiro, entenda que é importante para a sua empresa. Até em termos tributários, porque se tiver acidente, vai aumentar o FAT, o SAT, então vai aumentar e aí, O grau de limite vai aparecer lá. exato. Então, as pessoas não vão começar a trabalhar na sua empresa. Começar, tem uma série de coisas acontecendo, né? Você vai atrair profissionais menos qualificados, né? Hoje em dia você tem uma série de sites que tem avaliações das empresas. Você bota lá no buscador, É como se fosse o reclame. péssimo, não trabalha. Pô, vou trabalhar nessa empresa que todo mundo quer perto, que alguém. Acho que é se preocupar com o próximo, né? Eu falo, às vezes é tão simples. Eu vou dar um exemplo, me permite. Eu fui estagiário do MP. O bolsa era vergonhoso, não chegava a R$100. Não chegava a R$100. Estagiário não serve na época. Então, muitos anos atrás, tá? Pensa, você é estudante em geral não é muito abonado. Com esse bolsa auxílio que era uma maravilha. Sexta-feira os promotores faziam uma vaquinha, os promotores compravam refrigerantes. Na época era normal tomar refrigerante, ainda tem, mas na época era normal. Salgadinho sexta-feira. Era uma coisa assim. Quanto custava aquilo dividido por N promotores? Devia custar, não era um valor relevante. Vai se fazer uma confraternização de sexta-feira. A gente parava, meia horinha, não era assim, fazer uma confraternização. Era uma coisa, mas a gente sentia tão. Era simples, mas a companhia era importante. Era um momento dos. Não eram só os estagiários, mas era em que a gente conversava, ria, se conhecia, fazia relações sociais, né? Um refrigerante e salgadinho, coisa assim. Salgadinho de uma marca árabe famosa, entendeu? Porque é bom. Então não tinha um custo muito alto, mas fazer o que Tipo a bolacha do pacote.
Mas se sentia pertencente, é o que eu disse, pertencia. Era um pequeno gesto, são pequenos gestos, como isso que eu falo, que mudam tudo. Não precisa envolver um valor muito alto, uma compreensão, uma conversa. Aí lá surgiam várias ideias, você conversava, era muito bacana, você se sentia pertencente, se sentia realizado. Acho que é importante nós termos. Pô, na advocacia, quanto você se sente? Ou seja, eu posso melhorar a saúde mental do meu empregado pelo simples fato de chegar e dar um bom dia. Conversar. Exato. E outra, você vai. Não gritar, Não não gritar com o outro. Olha que gritar. É necessário gritar? Você pode gritar, você tá pegando fogo, mesmo. Eu falo, aí você grita. Então, escuta bem, né? Não é isso. Não é um problema tão sério. Tive uma experiência dessa na OAB também, porque eu fui dirigente da OAB lá em 2012, né? 10, 11, 12. E eu cuidei da parte de funcionário. A gente fazia muito desses cafezinhos e tal. Isso, olha, o absenteísmo acabou. Não tinha falta. E antes tinha muita falta. O ambiente não era agradável. Não, também a gente achou a fórmula mágica. Mas um pouco de empatia, um pouco de entender o funcionário, porque ele passa o dia todo lá na tua empresa. Ele larga a família, larga e vai trabalhar para você. Você fala, mas eu pago o salário. Prestação no mínimo, né? Tá fazendo o mínimo, né? Mas é complicado isso. E às vezes onde ele passa mais tempo. Exatamente. E às vezes também tem que entender que as pessoas têm dias ruins. E a gente não entende isso, que às vezes é um dia ruim. A gente acorda um dia, tá, né? Agora todo mundo tá enfrentando, você tem que ter esse espaço pra, poxa, a pessoa tá num dia ruim, então eu tenho que saber lidar com isso. E o gestor da empresa tem que entender isso. Tem que entender o momento, né? E não, poxa, às vezes. E é tão bizarro, a gente passa por situações que às vezes a pessoa perdeu um familiar e a cobrança continua como se lá tivesse acontecido. E eu já ouvi de relatos assim, poxa, mas era só a tia dele, mas ele só foi criada pela tia. Que avaliação, né? Era a tia, mas para a pessoa era como se fosse a mãe. E a O pessoa, laço afetivo é bem maior. mas era uma tia. Sim, talvez você não tenha relação boa com a sua tia, é um caso seu, mas você não pode generalizar, né? Falta então assim, ter empatia, saber ter empatia, falando bom dia, boa tarde, e esses simples gestos vão resolvendo, vão melhorando o ambiente, vão geralmente melhor, e a empresa vai desempenhando melhor. Perfeito. Dalton, a gente tá avançando aí para o final, a gente queria até estender mais o bate-papo. É papo gostoso. Tá muito bom. A gente vai entrar um pouco na sua pessoa agora, com todo respeito, né? Agora do Lalon ver. Vamos conhecer o professor Dal. Tchau. Italiano. Tudo bonadinho? Tudo bom, Nadinha? Bem que eu fui de uma região pobre pra caramba, entendeu? A opção era morrer de fome ou morrer na guerra. Achando melhor que aquela parte que me trânsito. Vamos lá. O Dalton, um livro. O homem que sabia ler as pessoas. Nossa. Fala. Também já é. É um livro bem bacana, ele fala de uma relação pai e filho, a criança quer saber como é que o pai tem o dom de ler as pessoas, e ele quer saber como... Esse é o livro, eu leio muita história infantil pro meu filho pequeno, então mas esse livro, então eu vou falar que esse é um livro mais de adulto, mas se quiserem livros assim infantil. Tinha um grande um rabino, um cabalista, inclusive, e ele também lia muitas pessoas, era interessante isso. Tem relatos, Isaac Luria. E um filme? Eu vou recomendar um filme que eu gosto muito que tem relação com o nosso tema. Não é o meu filme predileto, mas é um filme que eu gosto muito. Em inglês é Sorry, We Missed You. We Missed You. Em português é Desculpe, Você Não Estava Aqui. Ele fala sobre passa na Inglaterra, é sobre um motorista que começa a dirigir por uma plataforma para fazer entregas. Acho que vale a pena você assistir. Também tem outro filme, se você me permite, vou dar dois. Daniel Blake, ou eu, Daniel Blake. Fala muito sobre o que a gente está discutindo hoje, sobre a necessidade de buscar, quando você fica doente, benefícios e como que o sistema responde. Também é britânico. Você é britânico, é britânico. Vai para a parte mais importante. O time de futebol. Embora eu já saiba, né? Mas... São Paulo Futebol Clube com muito orgulho. É um fanático. Ele gosta.
A gente respeita, a gente respeita. Aqui tá infestado de corintiano. Aqui é nóis. Também tem alguém que torce pra... E também não podemos falar quem, né? Será que eles vão adivinhar pelo sotaque? Não sei quem torce pro Bahia começa com A, mas não... Não. É um lugar. Um lugar... Você vai responder igual os outros que respondem aqui no podcast. Né? Pode ser. Poxa, um lugar... Nesse momento, minha casa. Nossa. Outros responderam isso também. Mas o lar é É o lá. Ah, poxa, O lá é importante, né? minha casa. a base Da família. Eu acredito que a família é base de tudo. Mas certo. sem dúvida. E o sonho? Nossa, só eu tenho vários. Mas acho que a minha maior utopia, né, por assim dizer, é um Brasil mais justo. Eu acho que eu fiz direito por tentar, prestei concurso público na crença de servir. Então meu maior sonho é ver um Brasil mais justo. Pela busca da legítima justiça. Exatamente. Leva, legítima justiça, tá vendo? Dá, né, gente? Não tem. Dá, né, juridiqueiro? Tá assim, né? Uma inspiração. Inspiração. São tantas inspirações. Só a inspiração da minha família. Eu acho que a minha família é uma inspiração. Vieram para uma terra que não conheciam, que não falavam o idioma, que não sabiam nada. E se fizerem, construíram com honestidade, trabalhando muito. E bom, acho que é a família. Eu até na minha tese escrevi que eu só tô aqui, eu agradeço muito aos meus antepassados. Só tô aqui porque eles decidiram Foram perseverantes. e tiveram uma coragem que eu não sei se eu teria. Não sei se eu teria coragem, Imagino, né? ir para um outro país sem falar língua, sem conhecer ninguém. Sair daqui do Brasil e falar, "Pô, agora eu vou lá para sei lá, não sei nem o que. Seu idioma, não sei onde é, não sei o que é, e voltar. E vou construir minha família lá e Não, sem muita coragem. saber voltar. Isso, é verdade. Ele sabendo que nunca mais ia a família dele, que não Não, tinha tinha expectativa. telefone, não tinha nenhuma expectativa. Era voltar sabendo que não ia ver mais a família. Eu acho que, pô, eu falo, são de imigrantes pobres que vieram pra tentar literalmente a sorte com a cara. Aleatório, né? O negócio é aleijado. Ela já parece, exatamente. Só que Nossa, literal mesmo, né? é literal. E eu falo muito disso na minha família. Tô me estendendo aqui. A avó da minha Fica à esposa vontade. é viva ainda e ela é espanhola. Ela veio. Vai parar 91 anos esse ano. Ela veio da Espanha. E ela veio pra cá. Casou por procuração. Com o marido que estava aqui, que ela casou com o irmão do marido que estava na Espanha. O marido. Eu respeito essa história de cada um pouco. Procuração, né? Com o irmão. Veio pra cá. Você tem acesso no WhatsApp, você vai Fim da vida. Aí eu poxa, né? Pessoa sem. Acho que é o 603, né? 619. Eu acho que é. Aí já a pessoa se dá excesso, Mas foi pelo código espanhol, eu acho que foi pelo código. Esse cara não é legal, então é isso. você vai tranquilo. É por isso que nessa tentativa de vou tentar realizar, né, fazer a América, como os italianos falavam, né? América, meu, tem três, né? Era do Canadá, da Argentina, era uma coisa só, América. Pegavam um navio e não sabiam pra onde iam. É basicamente isso. Na época que Picareta. Buenos Aires era a capital do Brasil, você lembra? Falava O mundo era muito diferente. era muito diferente. Mas pra avó da minha esposa, ela conta que falaram, você desce na segunda parada. Era por número. Ela não sabia ler, ela não sabia ler em português. Era assim. Então se o navio fez uma parada errada, esse aviso era errado. Era a segunda parada. Então, e a gente por isso que é um relato que ela viveu, né? E assim, sem. Vai esperando que ao chegar no porto, o marido estivesse esperando. Tinha que voltar, não tinha celular pra ligar. Ele tinha que descer no porto e ter. Você batalha naval, né? Sim. Mas acho que não, né? Tinha que descer e Acreditar, procurar a pessoa. mas o mundo era muito grande. Hoje tá pequeno, né? Mas antes era muito. A reivindicação tá mais estreita. E outro mundo dele na época, né? Sozinha, viajando. Não, mas Muito mais
Exato, mas fazia, mas você não tinha opção. Você ia. Ou era ou morrer de fome lá. Não morria de fome, ou eram. As mulheres não, mas os homens eram as guerras, né? Sempre tinha uma guerra ali, não que hoje não tenha, né? Mas foram um pouco mais pro leste europeu, Verdade. o Zula. Mas é isso, então você não tinha muita escapatória. Que coisa, né? História, essa ancestralidade, muito bacana, né? Muita coisa, né? Então todos nós somos frutos disso, de certa forma. O Brasil é um país miscigenado, todo mundo aqui tem sangue de tudo quanto é lugar. Se eu falo, você pega o sangue e coloca, aparece no mundo todo. Verdade. Vamos lá, vou continuando. Uma palavra ou uma frase que define Dalton Luciano. Palavra. Ai. Acho que esperança, viu? Ela foi uma esperançuda. Eu torço pro São Paulo, eu fui Eu gostei. Eu preciso. E tem um também que Eu acredito. Muita esperança. agora tá ficando estranho. Mas esperança não é milagre. Né? Então, Exatamente. não pode ter né? Vai vir uma coisa com outra. É de milagre mesmo. Que é chão, botão, no céu. né? Exato. Bem, vamos lá. Por último, valor. Um valor? Respeito. Respeito. A base tudo é respeito. Se você respeita o próximo, faz todo o respeito. Bem, É isso aí. Eu tô muito Lá tem papo gostoso, né? Dá vontade de ficar aqui direto aí, verdade. conversando, pai. Peroni, faz suas considerações finais. Não, muito bacana, óbvio aí. A gente só lamenta realmente que no Brasil é um país e as pessoas não olham para esse país. País rico, país grande, né? Maior que muitos outros países aí, tem tudo para dar certo, mas nunca dá. Esse é um lamento que nós temos, né? Eu tô com 58 anos, então eu sempre escutei isso. O Brasil agora vai. Agora nós vamos lá. Mas não vai, né? Mas, assim, ainda que a gente falou, a esperança, né? Nós temos a esperança que isso mude ainda. Quem sabe os nossos filhos, né? Tomara que essa geração rápida, né? Talvez, os netos, não sei. Mas é muito lamentável essa estatística, né? 500 mil acidentes notificados, né? Notificados. É uma vergonha. Mas, quem sabe um dia realmente a gente consiga fazer valer a Constituição nossa, né? Tá lá, né? Tem que ter respeito, tem que ter dignidade. O salário mínimo tem que dar para você fazer tudo o que o ser humano gosta de fazer, né? O que precisa fazer, né? E ter o lazer dele, e ter o respeito dela, a dignidade como trabalhador, né? Quem sabe um dia a gente consiga isso. Mas para nós, professor Dalton, né? Desculpa, é um grande prazer conversar, né, com pessoa inteligente, pessoa que trouxe aqui notícias boas para nós. Quem sabe, né? Os nossos podcasts aí estão tá agregando, né? O pessoal está assistindo, então eu só tenho a agradecer e eu tô sempre aqui aprendendo. Ó, fala aí. Eu tenho a agradecer, primeiro por me ouvirem, eu acho que é importante darem esse espaço. A questão da saúde do trabalhador é uma questão, na minha opinião, no Brasil, muito deixada de lado. A gente não discute isso seriamente, a gente precisa discutir isso. Até brinquei, mas falei sério da advocacia. Poxa, por que a gente não tem uma discussão certa fundamental dos advogados, né, e dos estagiários e discutir formas de trabalho? Eu acho que é importante. Então, eu acho que vocês também, como advogados, como membros do Instituto Jundiaienses, podem também até pautar provocar essa discussão, que ela é importante de ser feita, porque como todos profissionais, né? E acho que precisamos ajudar o colega, a colega que eventualmente não tenha condições mentais por uma questão de ansiedade, a passar por essa fase, ter um contato, ter um suporte, saber a quem procurar. A gente chega no caso extremado do suicídio, mas é o extremado, né? Precisa chegar nesse ponto, óbvio que a gente pode intervir antes. Eu sempre falo que eu também sou esperançoso, tenho um filho pequeno, né? E luto muito para ele ter um Brasil melhor. Eu não acredito que a saída é Guarulhos, eu sempre falo isso, eu não acredito que a saída é Guarulhos. Muita gente acredita que a saída é Guarulhos é o aeroporto aqui de São Paulo Internacional. Tá, eu não acho que essa é a saída, acho que não. Tá em nós mesmos, acho que, poxa, eu acho que nós somos capazes de fazer, botar esse país para funcionar verdadeiramente, fazer a Constituição ser
prática, né? Existir, ser só um mínimo de palavras que a gente lê e fala que legal, né? Assim, não, acho que a gente tem que transformá-la em realidade e cabe a cada um de nós, advogados, não advogados, todos somos cidadãos. Eu acho que como cidadão a gente tem esse dever de colocar ela em prática, colocá-la em prática respeitando o próximo. Se fizer isso, pessoal, acho que a gente já está dando um grande passo para todos nós. Alex, muito obrigado pelo convite, por estar aqui, por me receberem pelo espaço. Alex, levou a palavra. Obrigado, professor Dalto. Obrigado, Peroni. É isso aí, pessoal. Estamos encerrando mais um podcast. Para você que nos acompanhou até agora, por favor, curta, compartilhe, se inscreva no canal, acione o sininho para poder você ficar sabendo sobre mais novidades do podcast do IAJU. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.